Bom, pessoal, estamos aqui agora numa aula muito boa sobre quantidade de provas de carga em fundações profundas. Isso tem uma grande dúvida na NBR 6122 que surge, que o pessoal confunde a quantidade, quando que eu tenho que fazer ensaio, quando eu não tenho que fazer ensaio. Então o objetivo hoje aqui é a gente fazer esse esclarecimento, a gente ler esse item da norma, olhar a tabela da norma, interpretar a tabela da norma e entender claramente o que a norma está nos mostrando. Vou abrir a norma aqui agora para vocês e a gente vai entender claramente aqui agora o que está acontecendo. Lá no item 9.2 da NBR 6122 fala de fundações em estacas. Então a gente está avaliando o desempenho nesse capítulo e lá especificamente no item 9221 fala de quantidades de provas de carga. E essas quantidades fala que é o seguinte, ó, é obrigatória a execução de provas de carga estáticas de desempenho no decorrer do estaqueamento em obras que tiverem um número de estacas superior ao valor especificado na coluna B da tabela 6. Aí começa o problema. Vamos lá, nós vamos lá na tabela 6, a coluna B é essa aqui, ó. Essa tabela 6 fala da quantidade de provas de carga e a coluna B fala número total de estacas da obra a partir do qual serão obrigatórias provas de carga. Depois nós vamos ler essas observações B, C e D. Então, basicamente, essa coluna B é até fácil, é muito tranquilo. Se eu estou fazendo pré-moldada, com um número acima de 100, 100 ou mais, eu tenho que fazer prova de carga. Madeira 100 ou mais, aço 100 ou mais. Se a gente caminhar aqui hélice, né, de deslocamento e hélice contrado segmentado, monitorada 100 também. Estacas escavadas 75, raiz 75 e assim sucessivamente. Microestaca 75, trado vazado segmentado 50, franque, estaca sem fluido com diâmetro menor do que 70 e Strauss 100 unidades. Então fica tranquilo. Essa coluna B, ela não gera dúvida não. Todo mundo chega ali e fala, então quer dizer que se eu tiver 99 estacas na minha obra, 99 estacas pré-moldadas na minha obra, eu não sou obrigado a fazer o ensaio. É isso que essa tabela coluna B está falando. Então, voltando lá no texto, então a gente vai seguir. Quando atingido o limite de exigibilidade de provas de carga de desempenho, que é o que está lá na tabela 6, aí ele vai nos mostrar aqui, então tá, se eu tenho que fazer, atingir esse limite, superei aquele limite da coluna B, eu vou ver agora quantos ensaios eu tenho que fazer. Então o número de provas de carga deve ser estabelecido da seguinte forma, ó, eu vou calcular 1% do número total de estacas da obra, arredondando para uma casa decimal. Em seguida, arredondar o número obtido com uma casa decimal para o número inteiro mais próximo, considerando que o dígito 5 é sempre arredondado para cima. Então, aquela história, deu 4,4 é 4, deu 4,5 para cima é 5. Então, é questão de arredondamento aqui, né? Pego 1%, né? Se eu tenho 100, 1% é 1 ensaio, né? E assim sucessivamente eu vou fazer essa conta, né? Essa conta sempre. Por exemplo, 75, né? Se passa de 70, umas ali são 50, 75. Então, se eu tenho lá 50, 1% é meio, meio arredonda para uma, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Em mente. A quantidade de estacas a ser considerada é a soma das estacas de todas as edificações da obra. Isso é importante, né? Mesmo que de diferentes tipos. Incluem-se as estacas da periferia e as demais construções da obra, não consideradas as estacas exclusivamente de contenção e de muros de fechamento. Então, aqui ele excetua só essas estacas que são exclusivamente para contenção e muros de fechamento. Agora, se eu tenho na obra estacas em uma obra grande, vários tipos de edificação, vários tipos de estruturas, uma obra industrial, eu vou somar tudo para fazer essa verificação da coluna B. Por enquanto a gente está na coluna B, né, daquela tabela 6. Quando atingido o limite de exigibilidade de provas de carga de desempenho, mesma coisa, tabela 6. O que é esse limite de exigibilidade? É aquela coluna. Dependendo do tipo de estaca, tem um número lá na coluna B que a gente mostrou, né? Pelo menos uma prova de carga estática, aí ele está deixando claro, ó. Quando eu atingir o limite de exigibilidade, aqui é um ponto que sempre gera dúvida, e a gente precisa tirar essa dúvida da nossa cabeça para fazer certo.
Algumas pessoas fazem isso errado, erram nisso e é uma crítica enfática do pessoal da norma, né? Eles até estão melhorando um pouco esse texto aí nesse sentido, para deixar muito claro, mas eu estou deixando claro para vocês, para você não fazer errado. Então, quando é atingido esse limite, pelo menos uma prova de carga estática ou ensaios de carregamento dinâmico devem ser feitos nas estacas da edificação principal da obra. É necessária a execução de prova de carga, qualquer que seja o número de estacas, aqui que é um ponto importante. Ó. Às vezes a pessoa não olha a coluna A. E aqui ele deixa bem claro nesse parágrafo. É necessária a execução de prova de carga, qualquer que seja o número das estacas da obra, ou seja, pode ser até menor do que está na coluna B, qualquer que seja o número, se elas forem empregadas para tensões de trabalho superiores aos valores da coluna A. Vamos na coluna A? Aí nós temos a coluna A. Aqui ela fala, ó, tensão de trabalho abaixo da qual não serão obrigatórias provas de carga, abaixo, desde que o número de estacas da obra seja inferior à coluna B. Então aqui são duas verificações para eu definir se eu tenho que fazer ensaio. Se as tensões, por exemplo, na pré-moldada superarem as 7 MPa, eu obrigatoriamente, mesmo se eu tiver menos do que 100 estacas na minha obra, eu obrigatoriamente preciso fazer ensaio, fazer prova de carga, né? E sucessivamente aqui, né? Por exemplo, microestaca 15 MPa, por exemplo, aqui estaca sem fluido com diâmetro menor do que 70, 4 MPa. Então, mesmo se eu tiver, vou dar um exemplo claro, vamos olhar para a pré-moldada. Se eu tiver 50 estacas na obra, mas a minha tensão de trabalho supera os 7 MPa, eu preciso fazer ensaio, prova de carga na estaca. Então eu tenho que olhar a coluna B? Tenho, mas eu também preciso olhar essa coluna A. Nas obras em que os carregamentos principais provenientes da estrutura, nas condições de utilização mais frequentes durante a vida útil, forem os esforços de tração, tá deixando claro aqui, porque na vida nós não temos só compressão, né? Temos tração também, ou esforço horizontal, é obrigatória a execução de prova de carga específica à tração ou esforço horizontal com os mesmos critérios citados nessa subseção. Isso é um alerta, um oi, né? Um fique ligado, por exemplo, para a turma de linha de transmissão, que tem fundações tracionadas, né? Por causa do vento. O vento bate numa estrutura daquela, ele traciona algumas fundações e comprime as outras. Então, é importante ter isso aqui em mente, né? Em obras de arte especiais, pontes e viadutos com vão superior a 30 metros ou com mais de 3 vãos, 4 linhas de apoio, é obrigatória a realização de ensaio de carga, prova de carga estática ou ensaio de carregamento dinâmico. Então aqui para a questão das pontes, né? Agora eu quero olhar aqui a tabela mais uma vez, gente, antes da gente passar para outros itens de ensino, o que ele está falando para mim aqui, né, sobre essas condições de execução, né? Aqui, como a NBR, né, essa NBR aqui ela já foi extinta, né, agora é 16.903, né, que está no lugar dela, mas na época que foi promulgada essa NBR ainda era a 12.131, né? Então ela fala aqui, ó, para nós, ó, quando as condições dessa tabela não ocorrerem, devem ser feitas provas de carga em no mínimo 1% das estacas, observando um mínimo de uma prova de carga, em função da 16.903 agora, qualquer que seja o número, né? Qualquer que seja o número de estacas, né? Então essa é a questão exatamente das tensões, né? A gente precisa ficar ligado nas tensões, né? E essas provas de carga executadas exclusivamente para avaliação de desempenho devem ser levadas até que se atinja pelo menos 2 vezes a carga admissível ou até que se observe um deslocamento que caracterize a ruptura. Então, pessoal, o que o texto aqui pode gerar confusão, né, é essa história que está aqui nesse item aqui, né? Quando atingido o limite de exigibilidade de provas de carga de desempenho, pelo menos uma prova de carga estática ou ensaios de carregamento dinâmico devem ser feitos nas estacas da edificação principal da obra, né? Isso gera muita dúvida no pessoal, porque aqui é o seguinte,
a gente tem uma possibilidade, né? Existe uma alternativa na norma, né? Que a gente pode alterar essa quantidade de prova de carga, né? Tá aqui no item 9.223. Para comprovação de desempenho, as provas de carga estáticas à compressão podem ser substituídas por ensaios de carregamento dinâmico, conforme a NBR 13208, na proporção de 5 ensaios por carregamento dinâmico, né? Então aqui ele teoricamente, né, ele permite aqui que sejam alteradas a prova de carga estática por 5 dinâmicas. Então eu posso trocar uma estática por 5 dinâmicas. Mas no conceito da norma, a primeira necessariamente tem que ser estática. Eu não posso, por exemplo, eu faço uma conta lá, vou lá na tabela de novo, tá? Eu tenho 100 estacas na minha obra, 100 estacas na minha obra. Essa primeira prova de carga, que dá 1%, ela obrigatoriamente tem que ser prova de carga estática. Eu não posso alterar uma prova de carga estática por 5 dinâmicas, sendo que eu não tenho nenhuma prova de carga estática na obra. É obrigatório que a primeira seja estática. Isso é obrigatório. É esse texto que está sendo melhorado na próxima revisão da 6122, para a gente não ter dúvida nenhuma disso, né? Em obras que tem um número de estacas entre os valores da coluna B e 2 vezes esse valor, a substituição pode ser total. Acima desse número de estacas, conforme essa NBR que foi alterada para 16.903, é obrigatória pelo menos uma prova de carga estática. Isso que gera dúvida, né? Isso aqui gera muita dúvida, mas eu tenho que obrigatoriamente, e isso vai ser alterado, eu tenho que obrigatoriamente alterar, executar uma prova de carga estática. Isso é fundamental para nós. Tudo bem, pessoal? Isso que eu queria deixar para a gente registrado sobre definição da quantidade de provas de carga, e essa interpretação aqui realmente gera dúvida. A turma tem alterado todas as provas de carga para dinâmica, e isso está incorreto pelo pensamento que foi composto a norma. Então a norma está em revisão e ela vai deixar isso bem mais claro. Então, se eu preciso fazer prova de carga, pelo menos uma tem que ser estática. As outras, se eu tiver, por exemplo, 200 estacas, aí 200 estacas eu teria que fazer 1% de 200, 2 ensaios. 2 ensaios eu teria que fazer necessariamente um ensaio de prova de carga estática, e esse segundo ensaio estático eu posso alterar ele para 5 provas de carga dinâmica. Beleza? Espero que esteja claro. Deixe o seu like aí no canal, compartilhe essa informação com seus colegas e transmita essa informação para outros, porque isso é muito interessante para nós, que você compartilhe com todos os seus colegas de trabalho, porque essa é uma dúvida constante para nós. Valeu, pessoal, um abraço!